Olá, meu nome é Deisiane Souto, sou fisioterapeuta. Vou apresentar o artigo publicado na edição de dezembro de 2020 na Developmental Medicine e Child Neurology. O título do artigo é Motor Imagery in Children with Unilateral Cerebral Palsy, a Case Control Study. Esse estudo é parte da minha tese de doutorado desenvolvida no programa de pós-graduação em neurociências na Universidade Federal de Minas Gerais. As crianças com paralisia cerebral unilateral apresentam uma deficiência no planejamento motor. A imagética motora é um mecanismo envolvido no planejamento motor. O fato da imagética motora ativar redes neurais similares àquelas envolvidas tanto no planejamento quanto na execução motora faz dessa técnica uma abordagem promissora na reabilitação das crianças com paralisia cerebral. O uso da imagética motora na reabilitação da paralisia cerebral requer que as crianças sejam capazes de realizar imagética motora. Assim, o objetivo principal desse estudo foi investigar se as crianças com paralisia cerebral unilateral são capazes de se envolver em uma tarefa que envolva o uso de imagética motora. A tarefa de julgamento da lateralidade das mãos é um dos paradigmas mais utilizados na avaliação da imagética motora. Nessa tarefa, a imagem de uma mão, direita ou esquerda, nas vistas dorso ou palma e em diferentes ângulos de rotação, é apresentada na tela de um computador de forma sucessiva e individual, e a criança deve indicar se a figura apresentada corresponde à mão direita ou esquerda. Nos próximos slides, será apresentada uma sucessão dos estímulos da tarefa de julgamento da lateralidade das mãos. Inicialmente, uma cruz de fixação é apresentada, seguida da imagem de uma mão, que poderá ser apresentada à mão direita ou esquerda, na vista dorso ou palma, e em diferentes ângulos de rotação. A criança deve indicar se a figura corresponde à mão direita ou à mão esquerda. Um primeiro critério que indica o uso de imagética motora para resolver a tarefa de julgamento da lateralidade das mãos é uma associação entre o ângulo de rotação do estímulo e o tempo de reação. De uma forma geral, quanto maior o ângulo de rotação, maior será o tempo de reação. Um segundo critério que também indica o uso de imagética motora é a conformidade com as restrições biomecânicas. Como é possível visualizar a imagem à esquerda, temos uma mão direita na vista dorso, que corresponde a uma rotação medial. À direita, temos também uma imagem da mão direita na vista dorso, porém, correspondendo a uma rotação lateral. Imagens rodadas medialmente são mais fáceis de serem representadas mentalmente. Com isso, as crianças elas devem obter um menor tempo de reação para reconhecer os estímulos em rotações mediais quando comparado aos estímulos em rotações laterais. Participaram do estudo 57 crianças com paralisia cerebral unilateral e 175 crianças com desenvolvimento típico, compondo o grupo controle. Das crianças com paralisia cerebral, 32 apresentaram a paralisia cerebral unilateral à direita. A idade média das crianças foi de 10 anos, com uma variação de 6 a 14 anos. Não foram identificadas diferenças significativas nos dados demográficos das crianças do grupo controle e as crianças com paralisia cerebral. A principal tarefa utilizada foi o julgamento da lateralidade das mãos. Adicionalmente, no grupo de crianças com paralisia cerebral, foram utilizados ainda o Raven e o VISC para verificar a inteligência, o AHA para avaliação do desempenho funcional e o Cubos de Corsi para avaliar a memória de trabalho. Conforme esperado e conforme verificado pelo gráfico, houve um aumento no tempo de reação em função do ângulo de rotação. Não foram identificadas diferenças significativas entre o tempo de reação das crianças do grupo controle e as crianças do grupo de paralisia cerebral, à direita e à esquerda. Contudo,
a taxa de acurácia das crianças do grupo controle foi maior do que as crianças do grupo paralisia cerebral. Tanto o desempenho das crianças do grupo controle quanto o desempenho das crianças do grupo paralisia cerebral seguiram o efeito das restrições biomecânicas. Conforme verificado no gráfico, o tempo de reação para reconhecer os estímulos rodados lateralmente, representado pelo ângulo de 90 graus, foi maior do que o tempo de reação para os estímulos rodados medialmente, representado pelo estímulo a 270 graus. Foi verificado ainda uma associação entre o desempenho funcional e o tempo de reação, sugerindo que alterações na capacidade de imagética motora podem ter uma repercussão funcional. E também foi verificada uma associação negativa entre a capacidade de memória de trabalho e o tempo de reação, sugerindo que a capacidade de desenvolver imagética motora pode exigir um processamento da memória de trabalho. Em resumo, os resultados desse estudo mostram que as crianças com paralisia cerebral unilateral podem resolver a tarefa de julgamento da lateralidade das mãos usando imagética motora. A acurácia, mas não o tempo de reação, está prejudicado nas crianças com paralisia cerebral. Além disso, o desempenho em imagética motora, ele pode estar associado tanto com a memória de trabalho quanto o desempenho funcional. Como implicação clínica, pode-se dizer, que esse estudo contribui do ponto de vista da reabilitação, sugerindo que as crianças com paralisia cerebral podem ser inseridas em um programa de reabilitação que envolva o uso de imagética motora. Muito obrigada.